Então vamos lá. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos começando o primeiro encontro da mentoria em grupo. E aí, eu já comecei com essa imagem. Ela representa não só a minha imagem da minha empresa que está aqui, que é relacionada com conexões, mas essa corrente de mão dadas também representa uma coisa que eu quero que todo mundo que está no grupo aprenda. E isso não quer dizer sobre o grupo, e sim sobre você. Todo mundo que está aqui no grupo já tem uma lição de casa que é ter um pequeno grupo para te ajudar, um pequeno grupo da sua área, um pequeno grupo de colegas, e o mais importante é ter esse pequeno grupo para que você também ajude. Muitas vezes a gente tem um olhar egoísta, só foca, o que eu posso ganhar com aquilo, e a gente esquece o que eu posso ajudar. Então, assim, se você já está formado, se você já teve algum emprego, já teve alguma coisa, você está na frente de muita gente. Então, a primeira lição desse grupo de mentoria é você precisa criar um pequeno grupo aí, algumas pessoas para te auxiliar dentro da sua jornada profissional. Essa é a primeira tarefa para todo mundo. E aí, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, sobre as eliminações das distrações para você obter mais foco. Hoje em dia, né, com isso daqui na mão, cada vez mais tem gente que está fazendo três coisas ao mesmo tempo, né? Tem gente que está estudando, está vendo uma videoaula, está respondendo gente no WhatsApp, está vendo um jogo na TV, um filme na TV, e com isso, qual é o problema? Cada vez mais nós não estamos presentes de fato, nós não estamos ali completamente focados no que precisamos fazer. Então, isso é um problema que nós precisamos cada vez mais trabalhar, cada vez mais lidar com isso. Então, começa a rever e a pensar no seu dia a dia, nas suas tarefas e tudo que você faz. Será que você está com foco? Será que você está presente ou será que você está muito distraído? E aí nós precisamos começar a entender e trabalhar isso, porque tem carreiras e tem coisas que você precisa fazer, que eu até tenho uma mensagem bem forte que eu gosto de falar, que tem coisas que não vão ser destruídas, mas pode ser distraídas. Então, em alguns momentos, a distração é até pior ou igual a uma destruição, porque você acha que você está ali fazendo, acha que você está no foco, mas você está distraído e você não está fazendo o que precisa fazer. Sempre das imagens tem um texto complementar que eu não vou usar agora, porque eu mandei o material para vocês. E aí, pensando que nós precisamos ter mais foco, pensando que nós precisamos otimizar o tempo, e na verdade, tem gente que fala assim, eu precisaria de mais 12 ou 24 horas no meu dia, não é isso. Nós precisamos usar o que nós temos. Eu gosto muito de falar que nós precisamos usar o que nós temos para conseguir o que queremos. E aí aqui eu coloquei 7 dicas para aproveitar melhor o seu tempo. Tá. Essa metodologia SMART, que é uma metodologia para você fazer algumas coisas que usam até a empresa, eu vou mandar depois um resumo dentro do grupo da mentoria, tá bom? Mas logo depois da metodologia, vem falando de planeje. Então, planeje suas atividades. Como será que está esse planejamento? Sempre quando eu atendo alguém, eu falo sobre a importância de ter uma agenda, a importância de ali, ou ter uma agenda no celular, uma agenda física, ou até mesmo um planner, para você conseguir se planejar e se organizar. Uma coisa que acontece muito nos dias de hoje é o terceiro ponto de evite as interrupções. Então, de novo, cada vez mais o celular, as pessoas estão conectadas, as pessoas estão logadas e isso acaba atrapalhando. Do mesmo jeito que eu preciso lidar com as interrupções, é importante deixar algumas lacunas no sentido que eu posso planejar o meu dia, a minha semana, o meu mês maravilhosamente, lindamente. Só que muita coisa não está na minha mão. Não está na minha mão a mudança do tempo, não está na minha mão a doença, alguém ficar doente, não está na minha mão várias coisas. E aí eu preciso entender isso e ter essas lacunas até para ter um respiro. Se alguma coisa sair do planejado, se alguma coisa sair daquilo que eu queria fazer, eu consigo entender, eu consigo ali remanejar alguma coisa. A quinta é muito importante, a parte de saber dizer não. Então, muitas pessoas eles têm uma atividade, têm alguma coisa, têm uma agenda cheia, só que ele vai absorvendo outras demandas porque ele não consegue falar esse não. Então, nós temos que entender, será que tudo que eu estou fazendo está indo de encontro e está com foco no que eu preciso fazer? Será que tudo que eu estou absorvendo está me ajudando ou mais atrapalhando? A gente precisa ter essa noção para cada vez mais entender. E outra coisa importante, cuidado com as redes sociais, ela rouba nosso tempo. Eu sempre recomendo, se você tem qualquer celular, desde o iPhone até o Android, eles têm como
te mostrar o tempo que você está utilizando as redes sociais, o tempo que você está consumindo. Todos os celulares têm isso. E aí dá uma procurada aí no seu celular que você vai achar. E aí, entenda isso. Não estou falando que você tem que zerar o seu lazer. E um dos lazeres hoje em dia é a rede social, é quando a pessoa está sem fazer nada. Não estou falando isso. Mas estou falando que, se você está se preparando para um processo seletivo, para uma prova, fazer alguma atividade, algum projeto da sua lista, e você não está conseguindo fazer porque você está muito nas redes sociais, é uma coisa que nós precisamos entender e começar a mapear e criar ações e metodologias para que isso não venha te atrapalhar. E o sétimo é muito importante, que é o agora. Tem muita gente que não está aproveitando uma agora. Eu sempre gosto de dizer para os meus mentorados, para os meus alunos, que se você fizer ou não fizer, o tempo vai passar do mesmo jeito. Só que tem muitas pessoas que estão presas lá no passado e não conseguem evoluir, e tem muita gente que está presa no futuro. Então, gente, tem muita coisa que está lá na frente que não está na minha mão, não está sobre o meu domínio. O que está na minha mão do meu domínio é o que eu posso fazer agora. Eu posso agora criar uma metodologia para estudar melhor, para me organizar melhor, para ter mais coisas. Então, pensa no agora, sabe? Nós precisamos manter a nossa cabeça no presente. Eu vejo que tem muitas pessoas presas em tempos ou muito lá atrás ou muito lá na frente e esquece o presente. Nós precisamos estar presentes. E aí uma coisa que eu vejo muito, inclusive dentro do meu nicho maior, que é a área da saúde, tem muitas reclamações, tem muitas pessoas que só sabem reclamar, a área é isso, é aquilo. Então, assim, se você está num local que não te valoriza, não espera o local te valorizar. Vai atrás da valorização. Se você está num ambiente que não te remunera conforme você acha que deveria ser remunerado, vai atrás da sua remuneração. Infelizmente, da formação acadêmica, cursos técnicos, auxiliares, tecnólogos, até mesmo as graduações, acabou formando pessoas que estão muito mais atreladas a ser empregado, a esperar a empresa me valorizar, a esperar o mercado me valorizar. Ah, eu vou estudar quando a empresa me der uma bolsa de estudo. Então, assim, você acabou sendo condicionado a ter uma postura muito passiva, muito, eu vou esperar, mas no meio disso tudo eu estou reclamando, eu estou falando, só que talvez você não está fazendo nada para melhorar isso, você não está correndo atrás e não está fazendo a sua parte. Então, essa parte de reclamar é complicada, porque eu sei que talvez o ambiente, e nós vamos lá mais para frente falar muito sobre ambiente e pessoas, mas talvez o ambiente te ajuda a reclamar, te ajuda a só murmurar. Então, tome cuidado com isso, e ao invés de reclamar e murmurar, pensa, o que eu estou fazendo para melhorar a minha situação, a minha realidade? Não espera o mercado, não espera a empresa, não espera as pessoas. Nós precisamos fazer a nossa parte. E aí aqui de novo está um resuminho do que eu falei, mais algumas atividades. E eu vou direto para a última, porque isso é muito importante. Nós, como bons seres humanos, nós temos uma visão muito mais do negativo, muito mais em ver as perspectivas ruins, as possibilidades ruins, do que as coisas boas. Então, será que a caneca do chá do Best está muito mais cheia? Não, mas tá vendo? Tem um pouco vazio ali, poderia estar cheia. Então, nós focamos no negativo. E aí, quando você treina o seu cérebro, quando você começa a tem pessoas que chamam de diário da gratidão, cada pessoa chama de um jeito, mas quando você tem um hábito de diariamente parar ali um momento, escrever 2, 3, 4 coisas boas e também o porquê, que nem hoje, né? Hoje é um dia frio, aí infelizmente tem muitas pessoas em situação de rua sofrendo, e eu, graças a Deus, estou confortável, estou dentro da minha casa, hoje eu tive uma alimentação muito boa, estou agora aqui trabalhando, tomando um chazinho no conforto da minha casa. Então, assim, olha o tanto de coisa boa que normalmente nós estamos rodeados, mas nós focamos muito no reclamar, nas coisas ruins. Então, esse momento aqui é mais para você pensar isso. O quanto que eu poderia estar agradecendo, vendo as coisas boas e não só focando no negativo, que o ser humano sempre vai tender e focar mais no negativo. É a história do avião, né? Tantos aviões que decolam e dá tudo certo. Mas quando o avião cai, tem muito aquela coisa, nossa, tá vendo, caiu. Mas é um método seguro, tem toda uma segurança ali por trás. Mas quando ele cai, ele dá muito mais audiência e bop do que das vezes que ele decola e dá tudo certo. Pense nisso.
E aí, gente, livros, esse livro de autoajuda, tem muita gente que acaba não gostando, fala, isso é charlatanismo, isso daí não tem nada a ver. Primeiro, vamos falar da importância dos livros e da leitura. Eu recomendo que todo mundo leia. Só que você fala assim, nossa, Bad, tenho dificuldade, não consigo ler. Tem audiobook, e aí você consegue escutar o livro, você não precisa necessariamente ler. Mas por que a importância isso da autoajuda? Porque ele vai te mostrar um prisma e uma perspectiva de um tema que talvez você nunca viu desse lado. E aí, tem uma lista aqui de livros, eu vou falar só sobre o primeiro, porque é um livro que eu já li mais de uma vez. O Milagre do Amanhã, até tenho ele aqui fisicamente. Sei lá, se alguém quiser emprestar, eu puder emprestar, eu posso até emprestar. É um livro que fala sobre o quanto que a nossa cabeça e o nosso cérebro consegue mudar algumas situações, e ele usa como exemplo a parte do que toda manhã poderia ser como uma véspera de Natal. Então ele fala como ali o Natal é importante, como você está preparado, e como que talvez, independente se você dormiu bem, se comeu bem, se tem várias coisas, aquilo não importa e não impacta no seu dia, porque você está conectado e está pensando em algo maior. Então, o Milagre do Amanhã me fez muito bem e me remeteu muitas coisas referente ao dia do meu casamento. Eu não dormi bem, não comi direito, minha esposa não dormiu bem, não comeu direito, mas foram dias ótimos, foram dias que nós estávamos dispostos, felizes, contentes. Então, será que, como que você está todo dia acordando, como que você está tendo o seu dia a dia? Será que você acorda muito cansado? Será que não é porque você está muito focado nas coisas ruins, nas dificuldades, nos problemas, e esquece de olhar toda a beleza que tem em volta, todas as oportunidades? Então, o Milagre do Amanhã eu gosto muito porque eu já li e eu já vivi o Milagre do Amanhã, tá bom? E recomendo, livro sempre eu vou recomendar porque é uma coisa que não tem como nós evoluirmos e não está atrelada a estudo e a livros. Uma coisa importante sobre você se auto-sabota. E até cortou aqui, mas está escrito, você precisa parar com isso agora. Todo mundo pode ter esse auto-sabotamento, né? Esse pensamento de negativo, essa coisa. Uma coisa de fato eu sou ruim, eu preciso melhorar nisso e naquilo. Outra coisa eu sou sempre ruim. Nada tá bom, nada que eu faço tá bom porque eu não sou bom. Então nós precisamos entender o que está acontecendo, como que está acontecendo para mudar essa realidade. Mas tome cuidado com a autossabotagem. E aí eu preciso tomar cuidado também, porque uma grande parte, um dos problemas é eu me sabotar. O Obed, ele sempre acha que aquilo não está bom, aquilo está ruim. Só que no mercado de trabalho e aonde você trabalha e as coisas que vocês vão fazer, tem pessoas que aprenderam a usar isso contra você, que vão te sabotar, que vão querer todo dia te provar por A mais B e vão falar: não, você não presta, você é ruim, você não dá conta, você é isso, você é aquilo. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com os autossabotadores e toma cuidado com o autossabotamento que vem de você mesmo. E aí, aqui também tem algumas dicas, né? Para falar sobre isso. E aí, opa, eu pulei aqui. Mentiras que o trauma te conta. Isso também nós precisamos pensar um pouco, porque tem trauma, tem coisas que acontecem no dia a dia que é muito focado a problemas que nós tivemos. Então, tem pessoas que perdem toda uma história e perde toda uma evolução por um ponto que aconteceu que sempre a pessoa volta naquele ponto da culpa, do erro. Então, tome cuidado com isso. Isso daqui é um bom momento para falar: todo mundo precisa de terapia, todo mundo precisa de psicólogo. Lembra que o que nós vamos trabalhar aqui é sobre a carreira, sobre o que impacto, que tudo isso impacta lá na carreira. Mas eu nunca excluo e nunca deixo de falar sobre uma boa terapia, sobre um bom acompanhamento psicológico. Nós precisamos. E aí a importância da educação financeira. Tem até um livro que eu já recomendei, tem uma pessoa desse grupo agora que falou sobre finanças, eu recomendei, o livro chama Dinheiro Emocional, do Thiago Brunet. Então, dois temas aqui se conectando, né? A psicologia e as finanças. E aí nós precisamos entender o porquê nós trabalhamos, como vamos ganhar dinheiro, para que ele serve, nós precisamos ter todo esse controle aí, porque talvez muitos problemas que nós temos relacionados ao dinheiro pode ser isso mesmo da psicologia, pode ser falta mesmo de conhecimento e nós precisamos nos inteirar. Aqui,
tem alguns pontos para falar sobre, que nós não vamos entrar no detalhe agora, mas durante a mentoria nós vamos ter alguns momentos só para falar sobre isso. Inclusive, eu tenho um amigo que trabalha com isso, que ele é um consultor financeiro. Eu convidei ele para dar uma palestra para nós, para falar um pouco sobre isso. E um tema muito importante, né, que fala muito da inteligência emocional, tem alguns lugares que já recomenda falar sobre gestão das emoções, que é um tema importante porque eu trabalho aí há mais de 15 anos na área da saúde. Desses 15 anos, eu nunca vi um profissional ser desligado por falta de conhecimento técnico, habilidades técnicas. Ah, fulano foi desligado porque não sabia fazer alguma coisa. Nunca vi. Mas o que eu mais vejo é profissionais sendo desligados por falta de comportamento, por falta de gestões das emoções. Então, a inteligência emocional, gestão das emoções, é um tema que nós vamos falar bastante, por isso que eu estou recomendando aqui de novo 5 livros. E aí, não gosto de ler, tem o e-book, tem no YouTube vários vídeos sobre os livros. O problema não é consumir, o problema é não saber a forma certa. Cada pessoa aqui tem a sua individualidade, e você tem que entender qual é a sua forma certa de consumir. Aqui tem o nome dos livros, e, de novo, é um tema que nós vamos voltar várias vezes para falar sobre isso, porque é um tema que está impactando muito a carreira de várias pessoas, e como nós estamos aqui para falar de carreira, nós vamos voltar nesse tema com certeza. E aí, não espere as oportunidades chegar. Nós não podemos esperar, gente. De novo, uma palavra, né, que estava em moda há um tempo, que de vez em quando aparece, é o protagonismo, né? Nós precisamos ter esse protagonismo na nossa carreira. Nós precisamos entender, não dá para ficar esperando, não dá para ficar, ai, vai chegar, vai acontecer, não dá. No próximo encontro nosso, eu vou trazer cases de sucesso de umas 5 pessoas que fizeram alguma coisa diferente, tomaram atitudes diferentes, tiveram uma postura diferente, e graças a isso mudaram significativamente a rota da sua carreira, porque eles não ficaram de braços cruzados esperando a oportunidade chegar, eles foram atrás. Então, assim, nós precisamos ter essa postura de, peraí, o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, aonde eu preciso ir, nós precisamos fazer. Não dá para ficar. Aqui, ó, vá atrás. Nós precisamos ir atrás delas, nós precisamos ir atrás das oportunidades. Não dá para ficar esperando. E aí, uma coisa importante também, pensando que nós estamos falando com um grupo relacionado ao mercado de trabalho, qual o seu diferencial competitivo? O que o mercado vai olhar e falar, nossa, vou trazer aquele fulano para cá porque ele entende daquele tema, ele sabe aquilo. O que você hoje oferece para o mercado como diferencial? E durante o processo da mentoria em grupo, nós vamos falar muito sobre isso. Nós precisamos ter esse diferencial, nós precisamos saber qual é esse diferencial, mas o mais importante, nós precisamos usar isso ao nosso favor. Nós precisamos ter isso como vitrine, sabe? As pessoas precisam entender e saber, nossa, eu vou chamar fulano porque fulano entende daquele assunto. Nós precisamos usar isso ao nosso favor. E aqui também um texto para falar sobre isso, como destacar. E quando fala de mercado de trabalho, processo seletivo, tem que lembrar que existe isso, né? Tem uma concorrência, tem ali, né? É uma disputa. E nós precisamos estar ali apto para ganhar dessas disputas. E um assunto que nós vamos falar bastante, ainda mais porque eu estou falando com profissionais da área da saúde, é uma coisa que é ruim, mas é a realidade. Um profissional de saúde, ele cuida da saúde dos outros, mas esquece da sua. E é essa frase aqui, né, que é até um dito popular, né, quando o assunto é saúde, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, você tem 2 escolhas, ou você cuida da sua saúde, ou você vai ter que cuidar de uma doença. E aí você escolhe o que você quer. Eu sugiro, e eu acho bem mais benéfico, cuidar da saúde. Nós precisamos aí, né, ter os check-ups, o autocuidado, ter uma alimentação saudável, incluir uma atividade física. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo e nós somos de uma geração que irá viver muitos anos, muitos. Só que eu espero que seja muitos anos com qualidade de vida, que nós possamos ter longevidade, mas com qualidade. Não adianta ter longevidade com doenças. E aí, como que eu evito? Todo mundo já sabe que o melhor caminho é a prevenção e a promoção. Então, prevenir doenças e promover saúde. Nós precisamos entender isso. E mês que vem, né, mês 9, aí nós vamos falar de setembro amarelo, e eu já coloquei aqui porque nós também vamos falar sobre esse tema.
Como eu estou inserido na área da saúde há um bom tempo, eu vejo que tem dois caminhos que acabam tendo um grande afastamento de profissionais de saúde. A parte motora ali, ortopedia, alguma lesão, pega muito peso, tem tudo isso, mas tem essa grande parte de saúde mental. E, infelizmente, tem pessoas que não estão nem afastadas e acabam mesmo tendo aí um fim de vida precoce. Então, o Setembro Amarelo está aí para isso, ele sempre lembra, então por isso que eu já comecei a falar, porque eu vou falar bastante sobre esse tema, né, prevenção de suicídio, e uma coisa que eu gosto muito de falar também, quando eu dou palestra, ano passado eu fiz uma palestra sobre o Setembro Amarelo, é sobre esse serviço que poucas pessoas conhecem. Então, alguém está passando por algum problema, alguém está com pensamentos que não são tão bons, que estão pensando mesmo em findar a sua vida, o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, está aí funcionando 24 horas, 188, só ligar e pedir ajuda. De novo, a essência desse grupo, a essência da mentoria, nós vamos falar muito sobre a importância de viver em coletividade, viver em sociedade e ajudar um ao outro. Nós vamos falar muito isso. Então, quando você vê vários casos de sofrimento psicológicos, até mesmo uma pessoa que de fato chegou ali a acabar com sua vida, você vê que tem muito, muito a ver, em alguns casos, não todos, mas em alguns casos tem muito a ver com isolamento. A pessoa se isola, a pessoa acaba perdendo ali as suas atividades, ele não quer se socializar. Então, pense nisso, e será que a gente não poderia estender a mão para alguém, não poderia ajudar alguém? E detalhe, gente, o CVV é um bom caminho no sentido que, ó, eu sei que alguém está passando por alguma coisa, eu não posso ajudar, mas eu posso recomendar. Fala, ó, meu amigo, tenta ligar para esse serviço, vê lá que eles podem te ajudar. A gente pode trabalhar nesse sentido de promover essa saúde para uma população que, infelizmente, está doente. Infelizmente mesmo, inclusive dentro da área da saúde. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E aí, da apresentação que eu mandei no grupo é isso. Esse é o primeiro encontro. Lembrando que nós já falamos com algumas pessoas no individual sobre currículo, sobre LinkedIn, o que mudar no currículo, o que mudar no LinkedIn. Se você está escutando esse vídeo, está no grupo da mentoria e ainda não fez a sua análise individual, nós precisamos fazer, porque isso conta muito até para ajudar. Lembrando, é um grupo, eu vou ter alguns atendimentos individuais pensando no momento de cada um, mas nós vamos ter bastante trabalho.